intimidade com Cristo, eu tenho a vida de Cristo. E a vida de Cristo para a humanidade passa, no mínimo, há várias, mas no mínimo, pelos 3 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão intelectual com a encarnação. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de prática com a palavra de Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de caráter com a santidade de Cristo. Se tenho comunhão com Cristo, eu preciso ter comunhão com a encarnação de Cristo. Em que sentido? Primeiro eu falo de modo teórico, depois a gente aplica. Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja a profecia: o Senhor vos dará um sinal, disse Isaías: eis que a virgem conceberá, engravidará e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Virgem conceber é milagre, é fora do comum. Precisamos desde já guardar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz que quando Jesus encarnou, quando Jesus desceu, quando Jesus esteve entre nós, ele disse ao Pai as seguintes palavras em oração: sacrifício e oferta não quiseste. Esse sacrifício e oferta que o Pai não quis, nas palavras de Jesus, são os sacrifícios do Antigo Testamento usados para a cobertura de pecados. É nesse sentido que Jesus ora: ofertas e sacrifícios para cobrir pecados. O Pai não quis mais esse sistema, pois me enviou não para cobrir o pecado, mas para remover o pecado. É nesse sentido que ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Agora, mas para mim preparaste um corpo. Porque Jesus foi sempre um com o Pai, sempre Deus. Há um mistério na encarnação de Cristo, pois o seu corpo humano não é um corpo eterno antes da encarnação. Veja o que diz João 1,14: o verbo, a palavra, a expressão divina se fez carne. Se fez carne. Carne aqui é se fez corpo humano e habitou entre nós. Isso é João apóstolo dizendo: e vimos a sua glória no corpo encarnado. E essa glória é a glória do unigênito do Pai. Jesus se torna primogênito depois que ele ressuscita, pois ele é o primeiro de todos os irmãos que um dia ressuscitarão. Jesus é primogênito quando é comparado com a criação. Se a criação é bela, é grande, poderosa e é para ficar para sempre, diante dela Jesus é o primogênito, no sentido não de ser criado, mas de ter primazia sobre ela. Por isso a briga entre Esaú e Jacó, por causa da primazia familiar. Por isso o desprezo dos irmãos para com Davi, por causa da primazia familiar. Aí Paulo diz aos Colossenses que entre a criação e Jesus não há briga de primogenitura,
porque diante de toda a criação que é grande e admirável, Ele é o cabeça, Ele é o primeiro. Diante dele, toda a criação se curva. Agora perceba, João 1, Jesus não é primogênito. João 3,16, Jesus não é primogênito. Jesus é unigênito. Porque como primogênito, você pode compará-lo com outros primogênitos, com outros que tiveram categorias de primazia. Ok, como primogênito você pode compará-lo. Agora quando João diz, ele se fez carne, e nessa encarnação, não é reencarnação, mentira espírita, é encarnação. O Deus Espírito assumiu um corpo humano. Nessa encarnação vimos a glória do unigênito. Por que unigênito? Porque se ele é primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Todo mundo aqui é filho de Deus. Jesus é o cabeça, Jesus é o primeiro acima de nós. Agora quando João diz, o Cristo que encarnou é o unigênito, quer dizer que ele é o único da sua forma. Não há ninguém como ele. Em sua glória e encarnação, ele é incomparável. Ninguém nasceu como ele. Todos nascem da vontade da carne e do varão. Ele se fez bebê e entrou dentro do ventre de uma virgem, para se cumprir a profecia de Gênesis 3,15, da semente da mulher. Todo mundo aqui vem da semente do homem. Só Jesus, que misteriosamente é semente da mulher. Por isso ele não poderia nascer da relação entre José e Maria. Ele encarnou e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Aqui entra a aplicação da comunhão com a encarnação. Então, tecnicamente, é um mistério. Um Deus se faz bebê. Tecnicamente, não há explicação como ser semente da mulher sem vir da semente do homem, se é no homem que está a semente. Só que João diz, ele veio cheio de graça. Por que João usa a expressão cheio de graça? Porque ele, sendo Deus, não ter usurpação em ser igual a Deus, da mesma essência, deixar o trono para ser colocado numa manjedoura, deixar anjos cheios de asas para vir habitar entre homens que têm duas mãos, e é uma luta para levantar uma para dar glória. Deixar anjos que são velozes como relâmpagos, anjos que têm facilidade em obedecer o Espírito, em Ezequiel 1, para habitar entre homens pecadores como nós, andar entre prostitutas, andar entre pessoas de caráter duvidoso. Por isso João diz, ele veio cheio de graça, porque ele andou entre os pecadores. Aí alguém diz assim, tá vendo? Então a gente tem que ter comunhão com os pecadores. Não, a Bíblia não manda ter comunhão com o pecador. Por isso João continua, ele veio cheio de graça e de verdade, porque na graça ele entra no meio do pecador, e com a verdade ele tira o pecador da vida de pecado. Com a graça ele está entre os homens sujos, mas com a verdade ele mostra a pureza para esses homens. Santidade de Cristo é assim: graça para atrair, verdade para libertar. Jesus andava com o pecador, mas nunca se tornou sujo como nenhum deles. Para nós, a doutrina é paz com todos, comunhão
só com santo. Jesus encarnando, estando entre nós, é mistério. Então olha o que Paulo disse, 1 Timóteo 3,16: sem dúvida o mistério é grande, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja que Paulo mostra em um versículo toda a trajetória de Cristo Jesus, só que ele diz que é mistério, manifestado na carne, corpo humano, visto pelos anjos, porque para os anjos ele era um mistério, ele não tinha o corpo com o qual se manifestou. Os anjos o viram, os anjos o reconheceram, os anjos, alguns até se assustaram. Lembra quando ele chega no céu, no Salmo 24, os anjos que o viram cantam quando ele entra no céu: levantai, ó portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Os anjos de dentro, que ainda não conhecia aquele Cristo que os anjos de fora o acompanharam na terra conheciam, perguntaram: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que o conheciam responderam: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Que batalha foi essa? A batalha da cruz. Ele venceu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mundo. Pastor, você pergunta: onde eu entro nisso? Olha essa história, Lucas 2,9. O anjo do Senhor veio sobre uns pastores que estavam cuidando de ovelhas. Presta bem atenção nisso. E quando o anjo do Senhor veio sobre eles, enquanto eles cuidavam das ovelhas, a glória de Deus cercou os pastores, assustados com o anjo. Agora vem comigo, por gentileza, diga: a glória de Deus cercou os pastores. Vamos usar a linguagem bíblica, diga: eles ficaram envoltos em glória. Ok? Lucas 2,9. O anjo aparece, a glória o cerca. Quando eles ficam envoltos em glória, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Aí o anjo olha e diz assim: não tenham medo, pois vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo. Olha o versículo 12. Olha o que o anjo diz: e isto vos será o sinal de que vocês vão achar o menino Salvador. Imagine o pastor perguntando: qual o sinal? E o sinal é: ele estará envolto em panos. Interessante, os pastores, homens simples no campo, envoltos em glória, condição que Jesus tinha antes da encarnação. Pastores agora no chão, cercados de glória. E Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez bebê, envolto em panos comuns, papai, mamãe, pobres. Esse é o mistério da encarnação. O Deus rico, Deus dono de toda a glória, vestido de pano simples, cercado por animais. Os pastores, homens simples, pecadores e falhos, cercados pela glória. Ali já tem a seguinte mensagem: a encarnação de Jesus é isso. Eu assumi sua condição humana, eu assumi sua fragilidade, eu tomei para mim suas tentações, eu tomei para mim suas dores, eu tomei para mim sua falibilidade. E quando você tem comunhão comigo, minha
minha glória é transferida a você, a minha salvação é transferida a você. Isso é comunhão com a encarnação. Eu saber que Deus não quis distância. Por isso que quando Mateus diz no capítulo 1 do evangelho que leva seu nome, que o anjo falou com José para não desprezar Maria, Mateus mesmo conta a história da encarnação do verbo, do nascimento de Jesus, e ele mesmo aplica. Olha para cá, por favor. Eu disse que seria técnico, mas depois eu aplicaria. Mateus conta a história da família escolhida de onde Jesus veio, para mostrar que ele encarnou entre nós. Quando ele conta a história da gravidez e nascimento, aí ele aplica. O que é aplicar? Colocar o leitor na história, fazer o leitor dizer assim: ah, agora entendi. E o que Mateus faz? Mateus aplica assim: para que se cumprisse Isaías capítulo 7, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O que Mateus está dizendo é: ele encarnou para dizer que ele não nos abandona. Ele encarnou para dizer que ele não odeia o ser humano, que ele ama tanto o ser humano, que ele se fez igual aos homens. Sabe como é que eu sei que você tem intimidade com a encarnação? É quando eu olho para você e não vejo você querendo se angelicalizar. É quando você olha para o crente e você percebe que ele é humano, dependente da graça de Deus. Sabe aqueles crentes que sobem para o monte, aí ora 30 dias no monte, aí desce do monte, alguém pergunta: são que horas, irmão? 11 remedeveia. Irmão, fala para mim, qual o segredo do seu ministério? Ih, varão, tu tem que descer muito. Ih, varão, tu tá por fora, tu tá no nível abaixo. Não, enquanto Deus se fez homem, tem gente querendo ser anjo. Enquanto Deus se fez humano, tem gente querendo passar uma imagem de que é máquina. Olhe para o Getsemane. Jesus está no Getsemane, Pedro pega a espada para defender Jesus. Aí dá uma olhada para o camarada e diz: tome aqui, cadê Jesus? Ó. Claro que ele não queria acertar a orelha, ele não é espadachim, ele é pescador. O camarada tentou desviar, fere a orelha do camarada. Jesus olhou para ele e falou bem assim: guarda a espada, eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Guarda a espada, eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. 12 legiões, na linguagem romana, é só você multiplicar 6.000 por 12. Eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Vou perguntar para a igreja: quantas legiões Jesus tinha acesso? Para de graça, quantas legiões Jesus tinha acesso? Ele tinha acesso a 12 legiões de anjos, mas ele disse: eu prefiro 12 homens. Mensagem da salvação ao mundo, ele não enviou anjos, ele enviou gente que o negou, Pedro. Ele enviou gente que fugiu, João. Ele enviou uma mulher que havia sido liberta de demônios. Ele conta com você, apesar das suas fragilidades, seus erros, suas quedas. Quanto mais humano, a graça de Deus se manifesta aí. Isso é intimidade com Jesus, porque quanto mais perto de Jesus, mais perto de gente. Ele veio como gente, andou entre as gentes, morreu pela gente, e quando a trombeta tocar, ele vai arrebatar a gente para morar eternamente na sua presença.